Essa semana, mais uma vez, aí eu estou nas minhas viagens, né? Vai para Minas, volta de Minas, né? E a gente está falando da viagem também de Paulo. E teve, né, eu não sei se vocês viram, quando tem um acidente aéreo, né, causa um impacto maior, né? Mas teve um acidente de um naufrágio de um barco no Congo. Tem um vídeo aí para a gente poder... Pode passar, se der, pode passar. Começou a afundar. Essa embarcação. Essas imagens mostram o momento do naufrágio. Segundo as autoridades, foi sexta-feira, no mesmo dia em que eu estava voltando de ônibus. E essa semana eu fiz viagem de ônibus. Pode subir, já que não se sabe ao certo quantos passageiros foram. desaparecidos. Eram 278 no total na embarcação. 278 pessoas. Nós vamos, ao ler o texto depois, vocês vão ver que a quantidade é similar num barco, no navio que estava Paulo, né? Eram 278 pessoas nesse aí. Que 78 pessoas, no mínimo, morreram, porque eles não têm a conta ainda correta do que aconteceu. Eles têm uma estimativa com os que já foram encontrados. Então foram 78 pessoas, que são 16 pessoas a mais do que o acidente da Voa e Paz, que morreram 62 pessoas. Nesse acidente que a gente teve agora, em termos de morte, nós tivemos maior, apesar de ter sido com menor impacto naquilo que nós vemos aí. Uma estatística levantada contabilizou 1.280 mortos num período de uma década só em naufrágio. Período de uma década. Isso foi até 2017. No caso, 2007, 2017, eles fizeram uma estatística e 1.280 mortos. Nós tivemos alguns acidentes aqui na Bahia, foi quando eles começaram a levantar essa estatística, que tiveram numa semana 2 naufrágios nesse período de 2017. Então foram 1.200, né, e 80, 1.290 mortos. Em uma década também foi feito estudo para mortes em avião. Esse estudo é mais recente, que finalizou aqui em 2024. São 740 pessoas que morreram em acidente de avião. E você vê que estatisticamente é bem menor, mas gera mais impacto quando acontece, porque o acidente ele gera uma comoção maior pela forma que acontece, né? O que a gente vê ali. Quando você vê aquele acidente ali, é ruim, mas você até imagina assim, as pessoas se salvaram. Mas eu gostaria que você pensasse nessa estrutura que nós temos nos navios, né, nas embarcações mais modernas, ainda que você possa falar assim, é precário. Mas a tecnologia hoje para a gente construir é muito diferenciada. Quando nós observamos essas catástrofes atuais, nós podemos ver que não estamos livres de acidentes. Existe uma estatística. Nós não estamos livres aonde nós estivermos. Eu mencionei aqui que eu não gosto de avião, né, mas o ônibus também existe o seu perigo. Mortes por acidente de trânsito, num ano, são mais ou menos 10 mil que acontece. Num ano. Eu falei de uma década, aí você vai reparando a estatística. Nós não estamos livres. E algumas pessoas vão falar, então eu vou fazer o quê? Não vou sair mais de casa? Mas nós não estamos livres de um acidente, quando nós observamos isso. Então, os momentos em nossa vida que nós vivemos, né, nossos momentos, você precisa perceber algo, que nós contamos com a soberania, proteção e a graça de Deus. Não existe a possibilidade de você sair de casa sem contar com essa soberania e entender que ela existe, e entender que o que te garante você ir e vir. Só que aí a gente sabe que mesmo assim, algumas vezes, você não volta. Outro dia eu vi também uma notícia de uma pessoa que estava pregando, finalizou e no púlpito mesmo faleceu. É horrível, né? Você pensar nisso, olhar, né? Você imaginar algo assim. Ainda que nós saibamos que a morte faz parte da nossa vida. Mas
O que nós podemos entender com isso? Não estamos livres e nós precisamos, em todo momento, tudo que a gente faz, entender que Deus é soberano, que nós contamos com a proteção de Deus e com a sua graça. Então voltemos à história contada por Lucas, em Atos 27. Nós vamos voltar nessa história. A partir do versículo 27. Atos 27, a partir do versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, aproximadamente 37 metros, depois 27 metros e assim vai. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, Lucas se colocando na história, ele estava presente, era uma testemunha ocular do que estava acontecendo ali, né? Lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer. Nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Senhor, graças te dou, Deus, por estarmos aqui, pela tua soberania em tudo que acontece na história, pela tua proteção, Deus, e pela tua graça sobre as nossas vidas. Seja assim, ó Deus, também nesse momento, que o Senhor fale conosco, porque é a tua voz que nós estamos aqui para ouvir, Senhor. Para onde nós iremos, se o Senhor, que tem as palavras de vida eterna? Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Paulo, ele teve um grande chamado. E o chamado de Paulo era pregar a salvação.
Em Atos, no capítulo 9, versículo 16, o Senhor Jesus diz sobre esse chamado: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto importa nós aguentarmos para pregar esse evangelho, para viver o evangelho. Então, se Paulo perseguiu, se Paulo forçava cristãos a parar de falar do nome de Jesus, ele conhecerá o quanto vale sofrer perseguições, naufrágios, todo tipo de violência, solidão, frio, escassez, tudo que vier a sofrer por causa do meu nome. E o quanto isso é valioso. Conforme o tempo passa, é comum a palavra de Deus ela ir perdendo o tom no ser humano. A palavra de Deus é única e viva, mas o ser humano vai abandonando o tom correto dessa salvação. Porque muitos não querem carregar a cruz, porque querem um evangelho que seja palatável e agradável. Assuntos mais difíceis não querem que sejam falados. Os louvores, de forma errada, falando só para o homem, me ama, me ama, me ama, me ama. No tipo musical parece a melô do carente. Quando nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quando há ensino sobre isso, há uma rejeição por causa da cultura. Mas Jesus nos chamou, e chamou cada um aqui, para que você saiba o quanto importa abrir mão dos seus desejos. O quanto importa você abrir mão da sua vida por Cristo. De você verdadeiramente se ajoelhar diante dele e dizer: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ao invés de nós simplesmente falarmos, todos fazem, é comum. Qual o problema? Deus quer que eu seja alegre. O Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. A palavra de Deus é antagônica, é contrária ao que o mundo espera. A esperança do mundo é se alimentar de coisas transitórias. Porque não existe no ser humano a vontade de servir a Deus. E nós não conseguimos nos direcionar para Deus. Porque nós dependemos da graça do Senhor para poder dizer a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É Deus quem produz em nós o desejo de não pecar. É Deus que produz em nós a salvação. Somos incapazes. Paulo viaja como prisioneiro num navio em meio a uma tempestade. E se vocês se lembram dos versículos anteriores, que foi lido no domingo passado, ele tinha conhecimento de que o navio iria afundar. Esse navio vai afundar. O mundo vai afundar. O mundo está no maligno. Todos esses conceitos, todos esses desejos da carne, é naufrágio.
E ele estava naquele navio, sabendo que aquele navio iria naufragar. Ele sabia que o navio não iria resistir, que ele iria se destruir. Porque no versículo 22, ele diz e dá ânimo para eles, dizendo: tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Então, nesse momento da tempestade, ele já sabia que aquele navio iria naufragar. Mas toda a vida que ouve a palavra do Senhor não se perderá. Nunca esqueça que esse mundo está naufragando. Para que o seu coração não se prenda a ele, para que o seu coração não se perca da salvação do Senhor. Ele sabia que aquilo iria acontecer, mas ao mesmo tempo disse: pela palavra do Senhor, nenhuma vida se perderá. Tudo que nós vemos é passageiro. Esse local precisa de manutenção. Nós estamos nessa campanha para poder instalar agora o ar-condicionado. Mas tudo isso é transitório. Tudo que nós temos aqui na igreja, tudo que nós compramos, é passageiro. Mas aquele povo precisava se animar. Então Deus quer que nós sejamos um povo com ânimo, com força e com vigor. Receba do Senhor o vigor que Ele tem para você. Mesmo com toda essa tragédia anunciada ao nosso redor, nós vivemos sobre essa tragédia, porque nós estamos andando em lugares mais altos. Vocês são do Senhor e guardados por Ele estão, se assim obedecerem, fazendo o que Deus pediu para você, te ordenou. Você está salvo. Você está garantido. A palavra de Paulo, no meio daquilo ali, era estranha. Às vezes nós, e agora eu vou lançar um desafio de raciocínio, porque às vezes nós ouvimos um evangelho por palavras, por jargões. Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas quem disse que isso está na Bíblia? Quem disse que isso está na Bíblia? Estranho agora você ouvir isso de mim. Eu sei por quê, porque todo dia a gente ouve isso. Quem vai para o inferno? É o pecado ou o pecador? Se mantenha pecando para você ver. O amor de Deus não anula o ódio. Odiar algo não anula o amor de Deus. Nós precisamos saber que em João 3,16 diz que Deus teve um ato de amor. Mas em 36 diz que aquele que não recebe permanece, ou seja, permanece, tem algo em cima do pecador, a ira de Deus. Pastor, mas Deus ama o pecador. Não é o diabo que vai lançar a alma no inferno, porque o rei do inferno ainda assim é Deus, porque o inferno foi construído por Deus. E não é o diabo que condena as pessoas. Quem trará juízo na segunda vinda é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não veio nesse momento para julgar.
mas não anula que ele julgará. Às vezes nós ficamos no evangelho superficial e achamos que não podemos entender os contextos e explicar mais. Mas eu te digo que não vai ser o pecado que será lançado no inferno. É o pecador. Então Deus, da mesma maneira que ama, Ele está irado. E existe um cálice simbolizado em Apocalipse, que toda vez que a maldade é escolhida pelo homem, diz que ele está se enchendo. Chegará o tempo em que essa ira transbordará e será derramada na humanidade. Mas aquele que está em Cristo Jesus sairá ileso. Aquele que entregou a sua vida e disse: eu abro mão do pecado, provará esse amor de Deus, porque não é que o amor falte, mas nós rejeitamos o amor de Deus por causa da nossa vontade de pecar. Deus nunca deixou de amar, porque Ele odeia aquela posição do pecador e do soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe critério para nós saborearmos esse amor de Deus. E Deus não deixa de ser amor, que é justamente por causa da sua ira com o pecado, que ratifica, que confirma o amor de Deus. O amor de Deus é confirmado pela sua aversão ao pecado. Mas é difícil às vezes nós vermos amor na correção. Paulo tinha esse conhecimento, o conhecimento da soberania, o conhecimento de que ninguém ali iria morrer. Eu tenho conhecimento de que todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo e obedecem às suas palavras, jamais provarão a segunda morte. Que serão ressuscitados no último dia e viverão eternamente com o Senhor, aonde não haverá mais dor, nem choro. O Evangelho traz responsabilidade. Deus é soberano em toda circunstância. Deus é soberano em toda circunstância. Do versículo 27 ao 32, você vê essa soberania de Deus. O barco, a embarcação deles, sendo batida de um lado para o outro. Esse acidente, e com morte, me faz lembrar ou me faz meditar na grande salvação que aqui estava acontecendo. Por mais que eles fossem bons em navegar, por mais que ainda construíssem navios, eu não tenho dúvidas que a tecnologia de hoje é muito superior. A capacidade que nós temos de construir embarcações resistentes, ainda que nós possamos fazer errado. Mas a capacidade que nós temos hoje não se compara. Há pouco tempo não existia geladeira. Chegando mais próximo, ninguém tinha um computador em casa e todo mundo queria um computador.
Hoje todo mundo praticamente consegue ter, a grande maioria. E o computador virou um celular, um relógio. Relógios inteligentes, e eu me lembrei aqui que eu esqueci de desligar aquele negócio, que fica falando aqui, então tem que orar para não acontecer isso. Relógios inteligentes eram coisas de filme. Filme de ficção científica. Poderia ser considerado para alguns como bruxaria. Poucas décadas. Quanto nós evoluímos em tecnologia. Poucas décadas. Imagine, no início, no primeiro século, a dificuldade que eram as coisas. Até para saneamento básico, que quando você vê um local que não tem, você diz assim, está largado pelo setor público. Porque para nós hoje é inconcebível que não tenha um saneamento básico. Mas o saneamento básico não chegava perto do que nós temos hoje. Deus é soberano, mesmo em meio ao desespero. Porque eu fico imaginando a violência desse vento, dessa tempestade contra o mar, contra o barco, contra a embarcação. A violência que era e o desespero que poderia trazer. Será que existem situações na sua caminhada que te deixam em desespero? Às vezes você não entende, às vezes a situação nem aconteceu, porque nós estamos na geração que mais sofre por ansiedade, por algo que nós nem temos ideia se irá acontecer. Nós já estamos morrendo antes de ter a doença. Hoje em dia nós já decretamos a morte, às vezes por causa de uma dor de cabeça que nós sentimos. Nós vamos olhar no Google, nós vamos fazer pesquisas e nós já decretamos o nosso fim. Mesmo em meio a essa tempestade, que ela é real para você, Deus consegue segurar essa turbulência na sua vida. Deus consegue curar o que você sente. Deus consegue trazer paz no momento em que você não está vendo a soberania dele. Tanta morte, tanta destruição, tanta tristeza. Mas em meio ao desespero dessa tempestade, nunca esqueça que Deus é soberano em todas as coisas. O mar pode ser agitado, os ventos e eventos, mas todos eles estão nas mãos de Deus. Não existe situação que nós passamos que fogem o controle de Deus. Pode fugir o nosso entendimento, podemos ter dificuldade, mas com intimidade com Deus, você tem condições de chamá-lo de Pai e pedir ajuda a Ele para poder ver a soberania, o cuidado e o amor dele na sua vida. Quando nós decidimos não sermos mais soberbos, pecadores que não se importam com o que está fazendo, Deus tem perdão para todo pecador que se ajoelhar diante dele. Há uma alegria no Senhor quando nós ouvimos a sua voz, de verdade. E nós mudamos o nosso rumo. Nós dizemos para Ele: Senhor, não quero mais ir por aqui. Eu quero ir ao seu encontro.
de verdade. Paulo sabia da soberania de Deus. Ele confiava na providência do Senhor. Confie na providência de Deus. Será que, independente como eu viajo, se eu me sinto mais seguro ou não, eu não conto com a providência de Deus? Ainda quando nós temos medo, ou quando nós não temos, a todo momento, se você está aqui hoje e não agradeceu ao Senhor, agradeça a Ele, porque você está aqui. Você pensa, vai para o trabalho, você vai, você pensa, volta, você pensa, estarei na igreja. Senhor, obrigado por esse dia. Então, pastor, você fala sempre, você agradece sempre. Às vezes eu esqueço. Mas isso não quer dizer que eu não possa olhar, Senhor, hoje eu não te agradeci. Louvado seja o teu nome. Senhor, estou levantando. Louvado seja o teu nome. Senhor, estou triste, mas o teu nome seja louvado. Seja sempre engrandecido dentro de mim, não importa o que eu esteja passando. Providência e promessa faz parte da nossa caminhada com Deus. Paulo confiou nas promessas de Deus. Existem promessas que nós esquecemos. Paulo disse: o Senhor a quem eu sirvo disse que nenhuma, e de quem eu sou, nenhuma vida se perderia. Eu tenho uma promessa na minha mão. Lembre-se da promessa da salvação que Cristo te deu e das promessas na sua vida. Não esqueça de nenhuma. Chegue, diga ao Senhor, chegue diante dele e diga: Senhor, me faz lembrar, porque hoje eu estou vazio. Porque eu sei que o Senhor tem promessas na minha vida. E eu sei que ela irá se cumprir, ainda contra tudo que está ao meu redor. Mas eu já tenho muita idade. Eu sou muito novo. Eu não tenho experiência. E o que o Espírito Santo não pode fazer na sua vida? O que é impossível para Deus, que Ele não pode fazer se cumprir? Não há lágrimas que o Senhor não possa enxugar. E que dessas lágrimas Ele venha trazer vida e verdadeira vida. Deus havia prometido a Paulo que ele chegaria em Roma. Em Atos 23, versículo 11, nós estamos lendo já o 27. E olha que isso é resumo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, não esqueça das vezes que o Senhor se colocou ao seu lado e falou contigo, te trouxe aqui, fez com que aquele que está acompanhando do outro lado não esqueça dos seus momentos com Jesus Cristo, da sua intimidade com Ele. Pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Deus está dizendo para você: coragem, continue, tenha coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Qual a probabilidade do barco se perdendo, ele morrer? Nós
nos dias atuais, conhecendo os acidentes que eu relatei aqui no início, era muito alta. E por que isso? São nesses momentos que você consegue experimentar o cuidado de Deus. E por que Deus faz isso conosco? Existe um aspecto e um princípio. Por que Deus faz isso? Essas circunstâncias tão adversas, tão tenebrosas. Como chegarei em segurança? Se tem algo que você esqueceu, que Deus falou, mas ficou esquecido, porque talvez você nem ore mais. Lembre-se de Jesus ao seu lado, conversando contigo. Juízes 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus quer que você tenha experiências reais com Ele, para ter a certeza. Ele não quer nos massacrar, mas nós precisamos ter a certeza de que não foi por acaso que o ônibus chegou aqui e eu estou aqui hoje. Não foi por acaso que o avião decolou e pousou. Foi Deus que te garantiu toda a viagem, porque tem propósito na sua vida. As pequenas coisas estão nas mãos de Deus, cuidando de detalhes, porque a Bíblia diz: nem um fio de cabelo se perderá. Estou precisando dessa promessa para cair fio de cabelo. Mas nem um fio de cabelo se perderá. Deus é soberano sobre todas as coisas. Para que o povo não se glorie, a situação precisa ser tenebrosa, mas saiba que eu estou contigo. Lembra quando Paulo perseguia a igreja? Paulo, por que me persegues? Jesus Cristo está do lado de toda perseguição. Não há momento que o cristão sofre sozinho, não há momento que o cristão caminhe sozinho. A nossa caminhada tem alguém maior do que nós nos sustentando, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nada que nos deixe desamparado, a não ser se nós mesmos desistirmos do Senhor. Não desista, porque o Senhor está contigo. Deus é soberano. Esse princípio nós vemos na fornalha. É um aspecto. Como eles poderiam se salvar naquela fornalha? Como? Teve um momento que os discípulos disseram: quem poderá então salvar-se? Os impossíveis do homem não são para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eu não os chamei para que vocês se salvassem. Eu chamei para vocês porque eu te dei salvação. Eu chamei vocês porque eu sou aquele que salva e ninguém pode arrebatar da minha mão. Nem a iminência de um naufrágio, aonde não seria um lugar seguro. O naufrágio não pode
contra o meu poder. Em meio a circunstâncias adversas, o Senhor continua sendo Deus. Ele é soberano, nos dá essa garantia de segurança por causa das suas promessas. Mas ao mesmo tempo, nesses versículos, Paulo nos mostra a responsabilidade humana. Você responde favoravelmente às ordens do Senhor. Porque ele diz: não temas. Ele está dizendo: pare de olhar essa situação e olhe para mim. Fixe os seus olhos no Senhor. Não temas. Tinha uma responsabilidade deles. Paulo já tinha falado e lembrou: era para vocês terem me ouvido. Às vezes nós estamos passando por situações por não ter ouvido o Senhor. E agora? O Senhor continua insistindo. Ele insiste. Então agora é necessário que todos fiquem a bordo. Porque senão vocês não vão se salvar. Não era para ter saído. Mas agora, no meio desse navio frágil, no meio dessa situação, fique aí. Por quê? Princípio de Gideão. Para que depois vocês não falem: foi o bote que me salvou. Vocês precisam experimentar o meu livramento. Para fixar no seu coração: eu sou o Senhor, seu Deus, aquele que te livra, que te salva, que te cura, que te tira da ansiedade, que te leva para lugares aonde há tranquilidade. É o Senhor quem tranquiliza o seu coração. Você vai passar no meio dessa tempestade toda e sabendo que o barco vai afundar. E vai dizer assim: Senhor, a minha vida é sua. Glorificado seja o teu nome. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Eu vou ao culto, Deus, não para os meus desejos. Eu quero te adorar, Senhor. Me ensina a te adorar, ó Deus. Me ensina a louvar o teu nome, me ensina a subir no altar limpo, a pregar o Evangelho e viver o Evangelho, a tocar o instrumento musical limpo, para a igreja te glorificar, para nós te glorificarmos, para eu ajudar o meu irmão e edificar o meu irmão. Chega de politicagem, chega de vontade própria. Hoje é tempo de salvação. Eles tinham que colaborar, tinham uma responsabilidade, eles tinham que agir conforme a direção de Deus. É uma tensão entre a soberania e a responsabilidade humana. Deus já havia prometido que todos seriam salvos, mas havia uma condição: todos deveriam permanecer a bordo, mesmo com a garantia divina. A obediência às instruções e o esforço humano ainda são necessários. Você não vai ser salvo por aquilo ali. Você foi salvo por Cristo e obedece aos seus comandos. Conforme o Senhor vai orientando, você faz conforme a sua palavra. Mas Deus, ainda que eles não quisessem, Deus insiste. Repararam que eles tinham uma desculpa? Estavam fingindo para fugir? Vou botar a âncora
Mas eles estavam querendo fugir, porque eles sabiam que o barco ia se destruir. No entanto, a tripulação ali era essencial. Existia a colaboração do que eles iriam fazer. Eles estavam tentando fugir, mas Paulo alertou o centurião. A primeira vez, o centurião não ouviu Paulo, mas ele não errou 2 vezes. Ele cortou as cordas do barco para ninguém saísse, porque Paulo falou: se eles saírem, vocês não irão se salvar. O que isso lembra? Se nós desistirmos, não terá como nós ficarmos salvos. É dentro da igreja, com Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, que nós fazemos essa manutenção da nossa salvação. Colaborando com o Senhor de forma a responder o seu comando. Quando Lázaro foi ressuscitado, tirem a pedra. Quando cresce o fruto, você planta a semente. Você colabora com o agir de Deus. Quer ver frutos diferentes na sua vida? Plante sementes diferentes. Está dando errado? Não faça do mesmo jeito. Insista em obedecer ao Senhor. Por mais que possa parecer estranho continuar naquele navio. Então lembre-se, tenha confiança, assuma a responsabilidade de sua vida, assim como as derrotas também. Às vezes nós não seguimos as instruções. Você é responsável. Não queira resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. Se você quer um resultado diferente, mude a maneira que você está fazendo. Seja diligente como o centurião e não erre 2 vezes. Ouça o Senhor. A insistência no erro custará a sua salvação. Não tem como nos mantermos seguros se assim não fizermos. Tenha confiança em Deus em meio às tempestades. Do versículo 33 ao 38, nós vemos essa segurança. Paulo rogava a todos que estavam ali desesperados. Às vezes você está desesperado, já dizendo que era o 10º dia. Às vezes a tristeza vem no nosso coração e a gente nem come, nem se alimenta. Já aconteceu isso com você, de você não querer se alimentar? Eles estavam tão derrotados, para você ver como que estava a esperança deles, que eles já não comiam. E Paulo ali, sendo do Senhor, ainda dava instruções a eles. Se alimentem, porque disso depende a vossa segurança. Se alimentem. A vossa segurança depende disso. Nenhum se perderá. Ninguém vai se perder. Continue se alimentando da palavra do Senhor. Continue orando, continue louvando. Continue se alimentando para você poder enfrentar todos os desafios que ainda o Senhor reserva para você. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente do Senhor. Fique calmo. Encoraje o seu irmão. E Paulo faz isso, encoraja todos a se alimentar e descansar, garantindo pela palavra do Senhor que todos seriam salvos. E o que ele faz naquele momento? Será que eu devo orar para me alimentar? Ele deu graças
e deu para todos se alimentarem. Agradeça sempre que você comer. Dê graças ao Senhor, porque Ele está te alimentando. Senhor, graças a Ti por esse alimento. Graças, Senhor, a Ti pela minha alimentação. Eu não tenho feito compras, mas eu gosto disso e vou voltar até a falar, porque às vezes a gente tem que repetir. Normalmente, quando eu compro a alimentação, eu agradeço a Deus. Senhor, com a família, obrigado, Senhor. Mas muito tempo que eu não faço compra. De fato, eu não tenho feito isso. Mas isso é algo que tem no meu coração. Toda vez que eu compro alguma coisa, recebo o dinheiro, Senhor, obrigado pelo meu salário, pela minha alimentação. Está faltando dinheiro? Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para lidar com isso. Me dê sabedoria para lidar com os dízimos, ofertas. Com tudo, Senhor. A minha vida é toda tua, Senhor. Fique calmo. Saiba, nem mesmo um fio de cabelo demonstra o tamanho do detalhe do cuidado de Deus. A profundeza e a garantia. Se importaria se caísse um fio de cabelo? Você nem sabe quando cai. Todos os fios de cabelo, um ou outro você sabe, mas você nem sabe. Se importaria isso, um fio de cabelo? Estou vivo, está bem. O cuidado de Deus é maior do que a gente pode imaginar com a nossa vida. A profundidade desse cuidado nós não conseguimos dimensionar. Por mais que eu tente falar palavras aqui, eu não vou conseguir expressar o tamanho desse cuidado de Deus e a profundidade pelo qual Ele cuida do seu povo. Mas eu sei que é com tamanha intimidade que você tem condições de percebê-la na sua vida. Não tem nada que você tenha que o Senhor não se preocupe. Paulo recebe a promessa, mas ele age. Ele ora e agradece. E logo depois, do versículo 33 ao 34, nós temos o naufrágio. Aquilo que eu temia aconteceu. Aquilo que eu temia aconteceu, o naufrágio. Porque não quer dizer que Deus, por falar que vai acontecer algo, que você vai ficar tranquilo. Porque Deus está dizendo uma coisa para você, ó, esse barco que você está vai afundar. Fique nele. E Paulo lembrava, eu irei testemunhar como fiz em Jerusalém. Quando o pastor me escala para pregar, eu sei, sendo da vontade de Deus, eu sei que eu estarei lá. Porque Deus me chamou. Então eu sei que eu tenho uma garantia. Porque se Ele me deu uma palavra, Ele vai entregar. Então se Deus te deu uma promessa, entenda, irá se cumprir. Plante a semente. Mantenha-se no caminho do Senhor. Confesse para Ele as suas falhas, as suas dificuldades. Ele acalmará o seu coração. E cumprirá aquilo que Ele disse. Esse navio encalha e a tripulação enfrenta um novo desafio. É
É incrível. Todos se salvaram, é o que diz no final. Por mais absurdo que pareça, obedeça. Às vezes nós somos arrebatados por muitas distrações. Reparem a importância da obediência. Essa tripulação, no versículo 39, já começaram a reconhecer que tinha terra, de alguma forma, e lançaram. Veja que você colabora com o agir de Deus na sua vida. Você responde de forma positiva aos estímulos do Senhor. Era exatamente aquilo que eles deveriam fazer. E eles lançam âncoras. Não teve simplesmente só a ação do Senhor. Eles colaboraram, obedeceram. O que eu vou fazer aqui com esse navio? Vai afundar. O que adianta? Isso serve também para o mundo. O que adianta nós nos mantermos íntegros num mundo tão caótico, aonde a própria instituição da igreja tem se corrompido em muitos lugares? Adianta para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor, porque eles serão salvos por causa da sua presença e intercessão, por causa da fidelidade na palavra. Eles levantaram âncoras, lançaram, mas teve um momento que eles tiveram que deixar ir. Mas eles tiveram ação. Eles consultaram entre si se poderiam encalhar ali. Então eles fizeram ação para que fosse naquela direção. E eles encalharam o navio. E qual foi o parecer dos soldados? Vamos matar os presos. Por quê? Para que eles não fujam. Mas o centurião, por causa de quem interviu? É isso que acontece quando você está em algum lugar. Pessoas ao seu redor são transformadas quando nós nos mantemos fiéis, portadores da mensagem da salvação. Ao nosso redor fluirá salvação. Eu lembro que há alguns anos, numa empresa, por causa de uma situação comigo, e uma pessoa fez até esse desafio: você acha que só por causa de você vai acontecer isso aqui? Isso nunca aconteceu aqui. Aí eu falei: não há impossíveis para Deus. Eu sou servo de Deus. E por causa de você vai todo mundo ser por causa de você isso vai acontecer? Acha que só para você? Eu nem imaginava que ia ser para todo mundo. Mas acabou que por causa de mim mesmo, que estava ali, por causa do Senhor, aquilo que Ele queria fazer, todos ao redor foram beneficiados. Eu nunca esqueci disso. Não esqueça o impacto que você pode fazer nesse bairro, nessa comunidade cristã, nessa igreja. Aonde você se reúne, não esqueça o que Deus pode fazer através da sua vida. Mesmo em meio ao naufrágio, todos aqueles foram salvos, porque por causa de Paulo, o centurião quis poupar a Paulo, e todos foram salvos. Porque os soldados já tinham uma intenção diferente. Teve uma vez que eu viajando de avião, parecia tudo normal, mas dentro de mim, algo estranho naquele avião. E eu gosto sempre de orar, tanto em avião, ônibus ou carro.
E eu lembro que foi atrasando. O voo estranho, ninguém falava nada. Daqui a pouco falam, está acontecendo alguma coisa. Teve uma manutenção no avião naquele momento. Livramento do Senhor. No momento que iria decolar, teve uma manutenção. O voo atrasou quase 2 horas. E todos foram beneficiados. É assim com a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Creia e tenha confiança em Deus. Confiança na soberania de Deus. Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Nada fugiu ao controle de Deus. Aquele barco naufragando, a Bíblia diz que todos foram salvos. A partir do momento em que eles obedeceram, e foi assim que todos se salvaram em terra. É obedecendo ao Senhor que nós podemos entender e usufruir desse amor de Deus. Obediência e assumir a nossa responsabilidade e gratidão em todo momento. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não há situação tão difícil que Deus não possa mudar. Israel poderia se gloriar contra mim. Deus não quer que você roube a glória dele. Então tudo que acontece na sua vida, entenda, é propósito do Senhor. É propósito de Deus, e entregue a sua vida em louvor ao Senhor. Diga a Deus o quanto você o ama. Não importa o que está acontecendo. Entregue ao Senhor esses momentos. Se curve diante de Deus. Declare a fidelidade do Senhor. É o Senhor quem transforma corações, quem muda o nosso viver e que nos garante a vitória. Mesmo em meio a derrotas, nós somos vitoriosos. Não há derrota para aquele que está em Cristo Jesus. O mundo vê derrota, mas nós somos vitoriosos. Você quer ir um passo a mais, ainda que esse navio naufrague? Diga sim ao Senhor. Diga: Senhor, eu confio a Deus. Eu confio nessa sua salvação, na sua salvação, Senhor. Na sua forma de agir. Cante ao Senhor nesse momento, para que você seja cheio de paz. Coloque a sua vida diante de Deus e diga: Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando
tu me sondas, eu nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche de tua paz. Sim, Senhor, que nós possamos crer na tua boa mão. Crer, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas. Que sejamos sensíveis em todo o tempo aos teus direcionamentos, à tua palavra. Senhor, nós precisamos da tua presença em nós. Cremos, ó Deus, no teu agir. Cremos, Senhor, na tua provisão. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso nós confiamos, Pai. Te damos graças, Senhor, nessa manhã. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, exaltando o teu nome, glorificando o teu nome, entoando cânticos a ti, Senhor, e ouvindo a tua palavra. Que sejamos uma igreja forte em permanecer, ó Deus, nos teus ensinos, andando, trilhando os teus caminhos e buscando santidade, Pai. Que as situações difíceis não nos tire da tua presença. Que as situações fáceis não nos tire da tua presença, mas que em todo tempo possamos permanecer em ti, porque o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês a cantar somente uma estrofe de uma música que diz assim: nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu quero ouvir vocês. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Confie nisso, igreja. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém? Eu poderia estar em qualquer